Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Vou ler os versículos de 25 a 34. Evangelho de Mateus, os versículos de capítulo 6, os versículos de 25 a 34. Diz a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Irmãos, continuo assim tomado por uma reflexão sobre a visão que nós temos da pessoa de Jesus e de Deus. Num tempo em que a gente pode estar se enganando em pensar em Deus como uma entidade, em pensar em Deus, em Jesus, no Espírito Santo como o reflexo ou o ideário de uma instituição. Podemos pensar como apenas conceitos religiosos, teológicos e discuti-los exaustivamente. Podemos pensar que, quem sabe, não seja um viés político-econômico a ser explorado na sociedade que participamos. Podemos pensar que é apenas reflexo de cultura e, com isso, nós precisamos nos amoldar culturalmente a princípios que algumas pessoas estabeleceram. Podemos pensar até num momento como esse que estamos vivendo aqui de culto, que senta, levanta, lê um pouquinho, ora um pouquinho, fala um pouquinho, canta um pouquinho, e está suprida a necessidade da divindade, sem que isso nos faça sentir não só a presença de Deus, mas a plenitude da sua presença. E aí, eu me vejo diante do Evangelho de um Jesus que tratou de humanidades. Eu quero falar de humanidades. Falar de um homem, de um sacerdote muito justo e que vivia o seu turno no templo, mas percebeu que todo ritual não supria a necessidade pessoal, porque não conseguia ter um filho, e se assustou quando Deus se revela e diz: você e sua mulher vão ter um filho. Quero falar de humanidades de tal forma como uma mulher que culturalmente foi chamada de adúltera e deveria ser julgada e morta, mas Jesus tratou daquela humanidade, daquele pecado, sem necessariamente expô-la. Quero falar de um homem que era um sacerdote, um dos principais do templo, mas quando viu a sua filha à morte, percebeu que não havia conhecimento que pudesse resolver aquilo, mas na presença de Jesus a realidade pode ser transformada. Humanidades. O que você vê no Evangelho é o tempo inteiro os encontros de Jesus com homens e mulheres como eu e você. E não é diferente nesse sermão que acabei de ler, uma parte deles, famosíssimo, conhecido sermão chamado Sermão do Monte, onde Jesus nos traz verdadeiro bálsamo para a vida. Bálsamo. Fala com doçura de coisas que para nós
são muito importantes e até são frutos de frustrações, são frutos das nossas humanidades não resolvidas ou mal resolvidas. E ele começa falando de felicidade, de bem-aventurança, do que é a verdadeira felicidade. Nos reconhece, curiosamente, como seus discípulos e nos trata assim. E por isso nos fala de justiça, nos fala sobre o matar, o adulterar, o jurar e não cumprir, mas nos fala de amor, nos fala de empatia, nos fala de estar perto, nos fala do cuidado de que a nossa prática religiosa se traduz em ação como reflexo daquilo que somos. Por isso ele fala de dar esmola, de orar, de jejuar. E chegamos nesse texto aqui, e ele trata de 3 sentimentos, ou vou chamar de um estado de espírito, que nos derrotam, que nos imobilizam, que fazem perder a serenidade e muitas vezes até a correta maneira de enxergar a vida. Eu posso perder o sentido do viver se a minha visão ela estiver distorcida. E o que eu acho maravilhoso no texto que eu li, é um dos textos que eu mais gosto da palavra, que a síntese disso é: Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe do que nós precisamos. E a primeira coisa que Ele quer lidar com cada um de nós, Ele diz: eu quero lidar com a sua ansiedade. Por isso Ele diz: não andeis ansiosos. A ansiedade, essa sensação de perigo, essa sensação de que alguma coisa ruim está acontecendo ou vai acontecer, essa coisa não palpável, subjetiva, mas que rouba a paz, que faz adoecer, com essa turbulência da vida que a gente vê, competitividade, dificuldade de relacionamento, um consumismo desenfreado, as atrocidades que vemos e ouvimos, as discrepâncias sociais, a injustiça e tantos agentes poderosos, é praticamente impossível não ser contaminado por esse acontecimento psíquico. Ansiedade é um mal do nosso tempo. Mas Jesus aqui também está nos falando da ansiedade causada pela matéria. Comida, bebida e vestes. Ansiedade causada pelas coisas que são essenciais para viver. A gente precisa comer, não é verdade? A gente precisa de saúde. Isso é verdade, mas há a ansiedade também causada por coisas que nos parecem essenciais. Nos parecem essenciais. E essa mensagem de Jesus é de cura para a ansiedade, porque ele diz o seguinte: em vez de você prestar atenção nisso tudo que o Cid acaba de falar, eu quero dizer que a sua vida, é Jesus nos falando, a sua vida vale muito mais do que tudo isso. A sua vida vale muito mais do que o momento da história. A sua vida vale muito mais do que os problemas existenciais de hoje. A sua vida vale muito mais do que o passado, do que o presente. A sua vida faz sentido para Deus e por isso Ele te deu Jesus. E Ele diz: a ansiedade não altera em nada o curso da sua vida. Côvado, você sabe, é uma medida. E não tem medida para que a ansiedade, se eu permitir, ela me tome, mas não altera em nada, não muda em nada, não melhora em nada, só nos faz adoecer. E aí, intrinsecamente, Jesus está nos convidando a mente ansiosa a avaliar as suas prioridades, ao que você tem priorizado. E é muito curioso que pouco antes, logo um versículo antes do texto que eu acabei de ler, e que talvez eu e você precisamos entender esse versículo como a chave para a leitura do Sermão do Monte, Jesus está dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você não tem como servir a Deus e às coisas materiais. E aí é uma escolha de suprimento, porque a escolha não é entre ter e não ter.
A escolha não é entre conseguir e não conseguir, entre sonhar e frustrar. A escolha é aonde encontrar o verdadeiro suprimento. É uma reflexão que Jesus nos convida sobre as prioridades da vida. O tempo para Deus é o tempo para a família, o tempo para você, o tempo para o outro, o tempo para o seu relacionamento com Deus, o tempo para o seu ministério. Porque aprendemos na palavra de Deus, lá em Eclesiastes, de uma forma até exaustiva, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. E por aí o escritor segue nos mostrando todas as circunstâncias da vida que a gente tem, e eu preciso aprender as minhas prioridades para que eu não eternize aquilo que é temporário, para que eu não torne a minha vida ela reduzida ao momento da história. O que Deus nos oferece é muito mais do que esse momento potencial que você está vivendo. Avalie as suas prioridades. Avalie-as. Porque um dos grandes sintomas da ansiedade, sabe o que isso é? É a priorização equivocada. É a escolha equivocada que gera ansiedade. Jesus está nos dizendo: eu sei do que vocês precisam. A sua vida é mais importante do que as coisas. Mas Jesus não para aí. Ele nos mostra aqui também um outro sentir, outro estado de espírito que nos aborrece, que rouba a vida, que, como dizia antigamente, que seca a pimenteira. E ele está falando de inquietação. Ele diz: eu quero lidar também com a sua inquietação, que é falta de sossego, que é falta de paz. E aqui a gente pode aplicar paz aonde? Paz no trabalho, paz na família, paz nos negócios, paz em casa, paz na igreja, paz nas relações. Mas a mais importante de todas é a paz interior. Não é à toa que a gente aprende que a paz de Cristo é o árbitro do coração. E seguramente, quando falta paz na sua vida, é um indicativo de que Deus está lhe falando através do Espírito. Isso daí não é para você maldizer: então Deus está roubando a minha paz. Não. Deus está te mostrando que é alguma coisa que precisa ser tratada na sua vida. E Jesus está dizendo: não se inquiete com as coisas materiais. Não se inquiete com as coisas do homem. Não se inquiete com o dia de amanhã. Deixe para cada dia o seu próprio. Viva o seu momento da história. Viva o momento da história em que se está. Se a inquietação passou a dominar o seu caminho, pense nela como sendo um parasita a te corroer a vida, e trata de arrancar isso em seu próprio favor. É o que Jesus está lhe oferecendo. Acabar com a inquietação. Se a enfermidade lhe visita o corpo, não é com o fogo da aflição que você vai colaborar para a própria cura, mas encarando e com aceitação e com tratamento que pode resolver essa luta. Deixa Deus agir através dos médicos, dos procedimentos. Se permita abençoar. Porque tem gente que é tão arrogante que acha que pode controlar a vida sozinho e não se permite abençoar pelas pessoas. Se alguma coisa desagradável lhe impôs aborrecimentos, passe por ela e siga em frente. Siga em frente. Não pare na vida, porque é impossível. O único ser que não se move é aquele que está morto. A vida é seguir em frente. Se o erro de alguém é a causa de sua inquietação, ore e peça a Deus paz e compreensão, que mude a nossa própria maneira de enxergar o outro. Se você tem sofrido críticas que são indébitas, fique com a sua consciência
e deixa aos outros os pensamentos e atitudes que pertencem a eles mesmos. Você conhece gente, Ezequias, que adoece por causa da opinião dos outros? Adoece por causa da opinião dos outros. Ei, a minha mente, a minha consciência, ela precisa ser cativa do Senhor. E a gente que olha para você e fala, você está meio palidinho, hein? Diz que você não está bem. Aí a pessoa já fica resfriada na mesma hora. Inquietação. Se você receia a passagem do tempo, lembre-se que o tempo nos ensina. Mesmo porque você, como um discípulo do Senhor Jesus, é um cidadão da eternidade. Não estabeleça interregnos no seu relacionamento com Deus. Veja, quer aprender a acabar com a inquietação? Não olha para os outros anos, não. Olha para esse ano que Deus já te permitiu viver até aqui. Aí vem você dizendo, se eu for pensar nisso, é só desgraça. Minha mãe morreu semana passada. Mas isso é muito pouco. Isso é muito pouco diante do que Deus tem permitido você viver. Mas para isso, é preciso que você reflita com que olhos ou com que óculos vocês têm enxergado a vida. Com que olhos você tem enxergado a realidade. Porque o Senhor Jesus nos disse que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Com que olhos? E aí, a gente está precisando, quem sabe, para lidar com a inquietação, fazer exame de vista. Para ver se não é o óculos que está sujo. Você já viu gente que só enxerga coisa ruim? Já viu gente assim? Nunca tem nada bom. Sabe o que é isso? O óculos está sujo, ou então o grau já foi embora. Já foi embora. Maneira de enxergar a vida. Maneira de entender que há momentos que nós vamos chorar mesmo. Há momentos que serão insuportáveis aos olhos dos homens. Mas nós precisamos confiar que o Senhor não nos deixa sós e nós cantamos. Mestre, o mar se revolta. Mas no coro nós ouvimos e aprendemos Jesus falar. As ondas atendem o meu mandar. Sossegai. Sossegai. Você não está largado à própria sorte. Você não está largado à própria sorte. As suas inquietações são e precisam ser tratadas pelo Senhor da vida, Jesus. Mas o Senhor, lidando com o nosso sentimento de ansiedade, nos ensina que nós valemos muito mais do que as coisas. Ao lidar com as inquietações, nos convida a lidar com as prioridades. Mas também, Ele nos diz que Ele quer, o Senhor Jesus, lidar com as nossas necessidades. Com aquilo que precisamos, com aquilo que é inevitável, com as exigências. A gente sabe o que é necessidade. É aquilo que é inevitável, que é imprescindível, que é fundamental, que tem grande importância, que deve ser feito ou cumprido por ação, por imposição ou por obrigação. E acho muito curioso, não adianta nada você dizer para mim que eu não preciso beber água agora, porque não é a sua impressão. Cada um tem o seu ideal, o seu pensamento sobre o que é necessidade. E aí talvez o que a gente precise refletir é sobre o que é necessidade, a verdadeira necessidade. Porque há coisas que a gente julga que sejam necessárias para satisfazer os nossos desequilíbrios emocionais. Há coisas que a gente julga que são necessárias para suprir as nossas vaidades. Há coisas que a gente julga serem necessárias para suprir até as nossas carências. Mas o que é verdadeiramente necessário? O que é não ter? O que é faltar? Isso nos leva a refletir e analisar que conceito de necessidade nós temos desenvolvido.
E aí, nesse sentido, Jesus nos diz uma coisa que é estruturante na vida. Estruturante. O Pai sabe de todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. E a primeira mensagem nessa afirmação de Jesus acalenta o nosso coração. É maravilhosa. Saber que Deus cuida de mim. É bom ou não saber disso? Isso Jesus está dizendo. Quando fala que o Pai supre todas as necessidades, você precisa ter a certeza de que Deus cuida de você. Não adianta falar. Isso não é um mantra para você repetir e se convencer dando 3 pulinhos. Não, isso é experiencial no seu relacionamento com Jesus. Se permitir ser suprido, porque você já sabe que tem gente que não quer ser suprido. Não quer o suprimento. Prefere ficar carregando corrente, arrastando corrente na vida. Prefere viver as suas amarguras do que se permitir tratar e experimentar a cura que só Jesus pode dar. Mas também dizer que o Pai supre todas as nossas necessidades é aprender que o Senhor Jesus, Ele discerne as verdadeiras ou as reais necessidades que temos. Porque Ele não é e nem pode ser um amuleto para o suprimento de carências. Não, Ele sabe o que realmente a gente precisa. E aqui eu preciso ter humildade, mas também preciso me abrir à ação de Deus, que faz acontecer. Mas nosso Deus, a gente aprende, né, nos atributos incomunicáveis de Deus, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele é onipotente. É bacana saber disso, mas eu acho tão maravilhoso que apesar disso tudo, nosso Deus é um Deus gentil. Ele não te violenta. Ele fala para você. Ele te mostra o caminho. E espera que você ouça a sua voz e se permita ministrar por Ele. Deus sabe quais são as suas reais necessidades, o que realmente você precisa. Mas o Senhor é carinhoso e Ele trata do nosso querer e do nosso realizar. Muitas vezes a oração é um instrumento que Deus usa para nos ministrar, para que a gente possa, quem sabe, eu não sei se você já experimentou isso, mas você tem a certeza que precisa de uma coisa, pede a Deus, vai pedindo, e à medida que a vida vai caminhando, até a sua forma de pedir muda. Até a sua forma, o seu querer, você é convencido pelas circunstâncias que não é esse o caminho, porque Deus, Ele ministra a cada um de nós. Por isso, o Senhor Jesus termina esse texto dizendo que se é isso, se a ansiedade me toma, e sempre toma, se a inquietude me rouba a paz, e se as necessidades viraram o Deus na minha vida, Jesus está dizendo, olha, busca meu reino em primeiro lugar e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Para de sofrer, para de viver por antecipação, porque a ansiedade, a inquietação e a necessidade são deuses que cobram muito e não têm o que oferecer, e nem você tem como pagar. Diminuem a sua expectativa de vida, produzem desconfianças, destroem planos e sonhos, roubam a alegria de viver. E Jesus está te convidando, meu filho, meu discípulo, minha discípula, inverta sua escala de valores, porque necessidade, Deus sabe e supre. Inquietação, Jesus te disse, a minha paz vos dou. E quanto à ansiedade, eu me lembro aqui de um cântico que dizia o seguinte, descansa os olhos no Senhor. Quando a angústia chegar, descansa os olhos no Senhor, só dele o socorro virá. Ele não permitirá que teus pés cheguem a tropeçar, pois te susterá, tua vida guardará, Ele é teu Senhor, socorro presente está. Isso é promessa para a sua vida. Promessa de Jesus para aqueles que nele creem.
não é uma ideia, um conceito, é vida. E o que Jesus quer te oferecer e a mim é vida e vida em abundância. No momento que vamos participar da ceia do Senhor, que isso não seja um ritual na sua vida, que seja a experiência uma vez mais de que aquilo que Jesus fez por mim e por você ao morrer naquela cruz é o que nos traz vida e há de renovar hoje aqui, a sua esperança de viver, a sua maneira de enxergar a sua caminhada, e que você possa se perceber hoje, primeiro dia da eternidade, e não a minha vida está chegando ao fim. Primeiro dia da eternidade, o Senhor tem muito mais para lhe dar e para lhe suprir. E isso não é teologia da prosperidade, não. Isso é a certeza de que Deus é presente e age em nossas vidas. Que Deus te abençoe.